Boa noite a todos. É uma grande alegria estar nessa casa mais uma vez, sempre acolhida com muito carinho, com muita generosidade, com muitas boas vibrações. E espero que a mensagem possa vir realmente de encontro com as necessidades do nosso coração, com as nossas necessidades ainda tão fortes de instrução, principalmente. Nós vemos, e acho que todos aqui já notaram, que o homem, ultimamente, nós, seres humanos, temos visto a natureza como algo alheio a nós. Nós temos visto a natureza e o meio ambiente como se fosse algo em terceira pessoa, do qual nós não fazemos parte. Nós falamos da natureza na terceira pessoa, nós nos referimos ao meio ambiente como se fosse algo distante de nós, que nós precisamos preservar, que nós precisamos cuidar. E pouco nos damos conta de que nós, seres humanos, somos natureza. Nós somos meio ambiente. Nós somos apenas um elemento a mais em toda essa cadeia natural. E pouco também nos damos conta que tudo isso, que todo o meio ambiente e a natureza, não foram simplesmente criados para o homem para o seu bel prazer, para suprir simplesmente as suas necessidades. A partir do momento que nós tomamos consciência de que nós somos natureza, de que nós fazemos totalmente parte de todo aquele emaranhado, não é? E todo aquele ciclo natural, nós começamos a mudar a nossa relação com o meio ambiente, com a natureza. E aí está o segredo que nós precisamos começar em nós mesmos, não é? E disseminar para que nós possamos mudar a relação nossa hoje com o meio ambiente e com a natureza. Aí sim nós vamos começar a ver as transformações que nós precisamos nesse quesito e vamos começar talvez a curar um pouco esse meio ambiente que nós castigamos tanto ao longo da história da humanidade. Por que nós estamos falando disso? Porque começamos falando que o homem, portanto, é um elemento apenas de todo esse processo, de toda essa cadeia natural do meio ambiente. Porque na obra A Caminho da Luz, uma obra que eu recomendo muito a leitura, principalmente para aqueles interessados nas origens do homem, nas origens do nosso planeta, e ainda uma extensão da história da humanidade até mais ou menos 1938, que foi quando o livro foi escrito. Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, A Caminho da Luz nos conta, logo no início, que a Terra, pelas mãos de Jesus, o grande governador designado para a criação do nosso planeta, designado para depois dirigir tudo o que aconteceria no desenvolvimento da Terra até hoje, a Terra, no início, era apenas uma massa que se desprendeu do Sol, portanto, ela não tinha forma, ela era simplesmente uma bola de fogo, era muito quente, não existia vida nenhuma, obviamente. E que foi, então, a partir daí que se começou a operar a transformação daquela bola de fogo que, providencialmente, já havia sido designada para ser o nosso planeta. Também pela providência divina, depois de longo período, e quando nós falamos em longo período, nesse tipo de transformação, nós estamos falando de milhões de anos, muitas vezes, não é? Na nossa contagem de tempo, de milhões, de milhares de anos. E então foi que veio um frio muito intenso do espaço e permitiu que aquela massa, que era apenas fogo, se solidificasse a crosta. Permitiu, portanto, aquele frio em choque com o quente, que a crosta terrestre se tornasse sólida, para que ali pudesse começar futuramente o desenvolvimento de algum tipo de vida. As condições foram criadas perfeitamente para que todas as espécies aqui vivessem.
A Terra foi colocada numa posição em relação ao Sol, não aleatória, mas para que os raios solares chegassem aqui, protegidos pela camada de ozônio, que também foi criada especialmente para o nosso planeta. Ela foi colocada numa posição em relação ao Sol para que recebesse os raios solares filtrados, mas que houvesse o calor que seria necessário para o desenvolvimento de muitas espécies. A Lua, essa que nós conhecemos, porque existem várias outras luas no universo, mas essa Lua que nós vemos aqui a partir da Terra, ela foi criada especialmente para servir como uma âncora de equilíbrio da Terra, equilibrando todos os seus movimentos. E também influenciando na reprodução de todas as espécies animais que viveriam aqui futuramente. Ainda não havia nenhum tipo de vida. Pelas mãos de Jesus, a pressão atmosférica foi ajustada perfeitamente para que nós pudéssemos aqui viver e para que todas as outras espécies que se desenvolveriam aqui pudessem viver. A temperatura foi ajustada de uma maneira que também fosse adequada, portanto, para todos que viveriam aqui futuramente. Ainda não existia nessa época nenhum tipo de vida. Ainda existiam descargas elétricas por toda parte, tempestades que varriam todo o planeta, porque ainda estava sendo preparado o ambiente para a criação da vida aqui no nosso planeta. Foi então que, quando todas essas condições que nós resumimos aqui, e que na obra A Caminho da Luz estão muito mais detalhadas, e também na Gênese, foi então, a partir do momento que essas condições já estavam todas criadas ali, idealmente para que se começasse a haver vida, que Jesus e os espíritos da sua ordem lançaram sobre a Terra uma massa energética, cobriram a Terra, a crosta terrestre toda, com uma energia, a qual se deu o nome, nós chamamos, e Emmanuel chama em A Caminho da Luz, de protoplasma. E esse protoplasma, essa massa gelatinosa, viscosa, que cobriu toda a crosta da Terra, onde ainda não havia nenhum tipo de vida, foi o germen de vida de todas as espécies que aqui viriam a habitar. Todas as linhagens que já haviam sido definidas lá na sua origem pela providência divina, partiram desse mesmo germen, ao qual se deu o nome de protoplasma, simplesmente para designar de alguma forma, não é? E é por isso que nós começamos falando lá no início, que o homem é apenas um elemento de toda essa cadeia. Porque todas as espécies, a ameba, que foi o primeiro ser que habitou a Terra, um ser unicelular, de uma célula só, que tinha apenas um sentido, que era o tato. A ameba, uma bananeira, um macaco e um ser humano vieram, portanto, de um mesmo germen, chamado protoplasma. Dessa mesma substância lançada por Jesus e pelos espíritos de sua ordem sobre a crosta da Terra. E todas essas espécies, seja a bananeira, seja o cachorrinho que nós temos lá em casa, seja uma árvore, seja um ser humano, está em evolução. Todos estamos em evolução desde a época dessa criação da qual nós falamos aqui muito resumidamente. E todos nós, o cachorrinho lá de casa, o gato, a bananeira, a árvore e o ser humano, têm as suas oportunidades de evolução todos os dias. Adequadas essas oportunidades ao grau de adiantamento daquele indivíduo, daquela criatura. E às vezes nós não enxergamos muito bem essas oportunidades de evolução como realmente oportunidades. Nós às vezes as enxergamos como tortura, como suplício, como dificuldade, como desafio, e não como oportunidade. A começar pelo lar onde nós encarnamos. Ai, mas é tão difícil na minha casa. Nossa, mas eu tenho tanta diferença com o irmão, eu tenho tantas diferenças com a minha esposa, eu tenho tantos problemas com o meu pai, eu tenho tantos problemas com a minha mãe. E mal vemos nós que
isso são exatamente as oportunidades que nós precisamos neste momento para dar um passo na nossa evolução. A família onde nós encarnamos não foi escolhida para nós aleatoriamente. Um bebê não entra um espírito, não ocupa o corpo de um bebê a hora que ele nasce assim, nossa, olha lá, tem um bebê, precisamos achar um espírito para ele. Puf, vai lá um espírito e toma conta? Não. Tudo isso já foi muito bem planejado, muito bem programado lá no plano espiritual. E pai e mãe aceitaram, ainda desencarnados, ainda no plano espiritual, aceitaram essa missão de nos trazer ao mundo. Isso já foi definido muito antes. E, portanto, por mais difícil, por mais genioso, por mais complicada que seja a nossa relação com o pai ou com a mãe, ao menos o sentimento de gratidão nós temos que ter por eles. São espíritos em evolução como nós. E nós esperamos, às vezes, que pai e mãe sejam perfeitos e sejam mais evoluídos do que nós. Não, estão também no mesmo caminho evolutivo. Ser mais velho aqui na Terra, em idade, não quer dizer que é um espírito mais velho, um espírito mais experiente e mais evoluído. Porque nós já passamos por diversas experiências, por diversas existências antes dessa, que estamos atravessando agora. E cada um já teve as suas oportunidades de evolução e está trilhando o seu caminho e está aí ainda com as suas falhas, com os seus deslizes, com os seus problemas a resolver, com as suas arestas a lapidar. Todos nós, inclusive pai e mãe, de quem nós cobramos tanto às vezes que sejam perfeitos, não é? E que sejam o nosso modelo e que sejam da maneira que a gente acha que eles tinham que ser, não é? E a mesma coisa com os filhos. Portanto, o lar onde nós encarnamos foi planejado para nós, já muito antes de nós pensarmos em encarnar. E cabe a nós aproveitar essas oportunidades de evolução que nós temos ali todos os dias dentro da nossa casa. Essas dificuldades, esses desentendimentos que nós vemos muitas vezes, muita gente pergunta assim, poxa vida, mas por que dentro de um lar, por exemplo, com um irmão eu me dou tão bem e com outro irmão eu tenho tanta dificuldade? Dentro dos nossos lares nós temos dois tipos de laços, basicamente. Os nossos laços de afinidade e os nossos laços kármicos. Laços de afinidade, o nome já diz, nós já temos afinidade com aquela pessoa. Nós não precisamos nem nos conversar, às vezes nos entendemos pelo olhar, não é? Combinamos muito, temos as mesmas opiniões, gostamos das mesmas coisas, não temos problema nenhum, nos damos muito bem. Por que isso? Porque possivelmente aquelas diferenças que precisavam ser resolvidas já foram resolvidas em existências anteriores. Dificilmente aquelas pessoas que convivem conosco são estranhas para nós. Elas já são velhos conhecidos de existências anteriores, em papéis diferentes. Ao invés de mãe, era uma irmã, ao invés de um pai, era um irmão, e vice-versa, era um filho. E essas diferenças, esses desentendimentos, essas arestas que haviam para ser lapidadas, já foram lapidadas, portanto, em outras existências. Nós já conseguimos resolver as nossas diferenças. E agora, portanto, nós já somos unidos por laços de afinidade. Porém, existem aqueles que ainda precisam ser trabalhados. Nós também. Porque isso é um trabalho mútuo, não é? É recíproco. E essas diferenças que nós chamamos, essas dificuldades e esses desafios, que são as grandes oportunidades de evolução que nós temos, como nós dissemos, estão agora aqui para nós aproveitarmos. E às vezes nós preferimos deixar para a próxima, né? Ah, não, então deixa para a próxima encarnação, eu resolvo lá, não é? Muito pior. Vamos aproveitar nessa, em que estamos tendo ali a oportunidade todos os dias dentro de casa com aquela pessoa.
ou dentro da família, não necessariamente dentro ali da mesma casa, não é? Que estamos tendo já, nesta encarnação, a oportunidade de resolver esse problema. Oportunidades de evolução para todos nós. Outra coisa que nós vemos sempre como um desafio, como uma dificuldade, como algo negativo, que são as nossas enfermidades físicas, nossas enfermidades do corpo, ou nossas enfermidades da mente, as nossas doenças mentais. Realmente, quem quer passar dor, quem quer sofrer, quem quer ter problemas mentais, quem quer ser desequilibrado? Ninguém, não é? Porém, essas enfermidades físicas, vamos falar especificamente dessas, que se manifestam ao longo da nossa vida, mas fala, poxa, eu nunca tive problema de estômago e de repente me surge aqui uma úlcera, uma gastrite que se tornou uma úlcera, eu nunca tive problema de estômago. Por quê? Também são oportunidades que nós estamos tendo agora para evoluirmos. Vamos deixar uma coisa bem clara antes de tudo. Nem todas as nossas mazelas, nem todas as nossas doenças físicas ou mentais são consequências de existências ou encarnações anteriores. Nem todas. Muitas das doenças que nós desenvolvemos nessa vida são pelos excessos que nós mesmos também tivemos nesta existência. Não podemos também ficar sempre culpando o passado por tudo, né? Não, muitas vezes, grande parte das vezes, isso foi causado por nós mesmos, por não sabermos cuidar desse veículo físico ocupado pelo nosso espírito, e que agora nós sofremos as consequências desses nossos excessos, vícios e descuidos em relação ao nosso corpo físico. Mas algumas das enfermidades que nós desenvolvemos, muitas vezes são, na verdade, a oportunidade de cura que nós estamos tendo nessa encarnação. Porque quando nós reencarnamos, nós chegamos zerados aqui para uma nova existência? Não, nós não chegamos aqui, pronto, zerou, tudo que eu vivi se apagou e agora começa uma nova encarnação. Não faria sentido, não é? Se nós somos um espírito em constante evolução, não faria sentido nenhum que numa nova encarnação se zerasse todo o meu registro, então, e eu começasse a partir dali. Nós somos espíritos habitando temporariamente um veículo físico e esse espírito está em constante evolução ao longo das nossas diversas encarnações. Mas onde então fica registrado tudo isso? Onde fica esse registro, então, que não é zerado? Todo mundo já deve ter ouvido a palavrinha perispírito. E o que é, afinal, o perispírito? Se nós somos um espírito habitando temporariamente um corpo material, precisa de um elemento que ligue esses dois corpos, o meu corpo etéreo e o meu corpo físico. A esse elemento que liga essas duas partes se dá o nome de perispírito, um corpo semimaterial. Em espíritos já mais puros e evoluídos, ele é cada vez mais sutil. Nós, ainda no grau de adiantamento de evolução que estamos, o nosso perispírito ainda é de uma matéria um pouco mais densa. E esse corpo semimaterial funciona como uma cola entre o nosso corpo espiritual e o nosso corpo material. É ele que une esses dois elementos. Ele não nos deixa em momento algum, nem quando estamos encarnados, funcionando, portanto, como esse elo de ligação entre os nossos dois corpos, e nem quando desencarnamos, que ele acompanha o nosso espírito, enquanto o corpo físico permanece aqui na Terra. É justamente no perispírito onde ficam registradas todas as nossas experiências. Todos os talentos que nós desenvolvemos, todos os nossos dons, as nossas qualidades, virtudes, estão registrados no nosso perispírito. Assim como os nossos defeitos, assim como os nossos desvios de caráter,
assim como as nossas enfermidades físicas, muitas vezes de uma outra existência, que deixaram ali uma manchinha no nosso perispírito. Enfermidades mentais, enfermidades espirituais. Tudo fica registrado ali, coisas boas, experiências boas, mas também essas manchinhas que ainda insistem ali em ficar registradas no nosso perispírito, porque nós ainda não conseguimos resolver aquela questão. Por isso que quando uma doença se manifesta nessa existência para nós, sabendo aguardar com paciência, com resignação, cuidando do nosso veículo físico, nós já estamos, na verdade, nos curando, nós estamos purgando, na verdade, aquilo do nosso perispírito e nos livrando dessa manchinha, apagando aquela manchinha ali do nosso perispírito para que possamos limpá-lo um pouquinho mais, não é? Cuidado, então, para a gente não sujar mais, não é? Para a gente não deixar mais manchinhas ali, pelos nossos vícios, pelos nossos excessos. À medida que nós vamos evoluindo, nós deduzimos que, portanto, nós vamos cuidando melhor do nosso corpo físico, nós vamos cuidando melhor da nossa mente e do nosso espírito. E, portanto, nós vamos, ao longo das nossas diversas encarnações, conforme vamos subindo os nossos degraus da evolução, limpando essas manchas e não adquirindo outras. Oportunidades também de evolução. Essas são só algumas. Falamos, portanto, das nossas oportunidades dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Falamos das nossas enfermidades físicas, mentais, espirituais. E temos, como nós dissemos, registrado lá no nosso perispírito, muitos talentos e muitos dons que nos servem de instrumentos de evolução todos os dias. E qual uso nós estamos fazendo desses instrumentos? Em uma de suas parábolas, Jesus nos conta que um senhor, certa vez, teve que se ausentar por um longo período das suas terras. Quando nós falamos em um longo período, 2016 anos atrás, nós estamos falando muitas vezes de anos que uma pessoa tinha que passar viajando, porque as viagens eram feitas de cidade para cidade a pé ou de mula, não é? Então demorava muito para chegar nos lugares e as viagens duravam muito tempo. E esse senhor teve que se ausentar das suas terras por um longo período e chamou 3 dos seus servos para deixar aos cuidados deles os seus talentos. Talento, à época de Jesus, era uma das moedas utilizadas. E, portanto, aquele senhor pegou 5 daqueles talentos e deu na mão do primeiro servo. E disse, você cuidará desses 5 talentos enquanto eu estiver ausente. Chamou outro servo e deixou a seu cargo 3 outros talentos. E para um último servo ele deixou mais 1. E partiu para a sua viagem. Quando ele retornou, muito tempo depois, ele chamou aqueles servos para que prestassem contas daqueles talentos que ele lhes havia confiado. Aquele primeiro servo, que havia recebido 5 talentos, veio e lhe apresentou mais 5. E disse, eu trabalhei, eu investi e consegui multiplicar aqueles talentos que o Senhor me confiou. Estão aqui mais 5 talentos. O Senhor ficou muito feliz e o recompensou, obviamente. Aquele segundo servo, que havia recebido 3 talentos, também chegou com mais 3. Eu trabalhei, eu investi, eu consegui multiplicar os seus talentos, e aqui estão mais 3. O Senhor também ficou muito feliz, o recompensou, e chamou aquele último servo, a quem ele havia confiado 1 talento. Aquele servo lhe apresentou apenas 1 talento de volta. E disse que havia ficado com medo de perdê-lo e o havia enterrado. E, portanto, não havia multiplicado. O Senhor ficou irado, o puniu e o expulsou. Muito resumidamente, aqui nós contamos a parábola dos talentos. Mas o que Jesus quis nos mostrar com isso? Que todos nós temos lá registrado já em nós muitos talentos. Nós não somos espíritos novinhos.
nós já somos espíritos, na maioria, muito antigos. Nós já passamos por diversas existências e, portanto, nós já desenvolvemos muitos talentos, muitos dons, muitas qualidades. Mas muitas vezes nós enterramos esses talentos, essas qualidades, seja por preguiça, seja por comodismo, seja por orgulho, seja por egoísmo, sendo que o nosso papel é multiplicar esses talentos que nos foram confiados. É chegar de mãos cheias do lado de lá para prestar contas desses talentos. Um desses talentos que nós já desenvolvemos ao longo das nossas existências é a nossa inteligência. Espíritos antigos que somos, nós já desenvolvemos muito a nossa inteligência intelectual, a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência espiritual. Mas será que nós temos utilizado essa inteligência da maneira certa? Quantas e quantas pessoas famosas nós já vimos passar na história da humanidade que eram extremamente inteligentes, mas que utilizaram esse dom e esse talento desviando para caminhos mais infelizes. Pessoas de uma grande inteligência que criam armas letais, que matam muitas pessoas, né, de exterminação em massa. Grandes ditadores que passaram pela Terra, que eram extremamente inteligentes e que, além de tudo, tinham junto à sua inteligência um outro talento muito desenvolvido, que era o dom da palavra, mas que não souberam utilizar aquele talento e o desviaram para caminhos do mal, conduzindo multidões, muitas vezes, para caminhos infelizes. Mas não precisamos ir lá nos grandes ditadores e nem nos grandes cientistas que criam armas letais. Nós já temos também a nossa inteligência desenvolvida em diferentes graus, é claro, para cada um de nós, porque cada um de nós está aí em uma etapa do caminho da evolução, não é? Mas todos nós já temos, sim, a nossa inteligência, de certa forma, desenvolvida, e como estamos utilizando esse dom, esse talento. A mesma coisa, como nós dissemos, a palavra, não é? Orai e vigiai, uma das máximas da doutrina espírita, não é? Esse vigiar começa por onde? Vigiando os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos desejos. É olhar para dentro de si mesmo, deixando de procurar respostas externas e deixando de se interessar apenas por questões externas, para olhar um pouco mais para dentro de si mesmo, para se autoconhecer, se auto-observar e se autoconhecer. Porque são os nossos pensamentos que vão se traduzir nas nossas palavras e nas nossas ações. E o tipo de pensamentos e de linguajar que eu cultivo está totalmente ligado à forma que eu estou cuidando de um outro talento que todos nós também recebemos, que é a nossa mediunidade. Cuidar dos nossos pensamentos, desejos, intenções e, consequentemente, cuidar do nosso linguajar, da nossa palavra, está contribuindo para a nossa segurança mediúnica. Aí deve ter gente pensando assim, mas eu não tenho mediunidade. Muitos se enganam. A mediunidade é um atributo intrínseco do espírito. Todos temos mediunidade, todos temos essa semente plantada. O desenvolvimento das faculdades mediúnicas é gradual, é gradativo, não é? E é de acordo com o nosso adiantamento, de acordo com o nosso merecimento e de acordo com o quanto isso é propício para nós neste momento na nossa jornada evolutiva. Portanto, quando Kardec pergunta no
Livro dos Espíritos. Em que medida os espíritos influenciam os nossos pensamentos e ações? Qual é a resposta que ele recebe? Em que medida os espíritos influenciam os nossos pensamentos e ações? Muito mais do que imaginais. Essa é a resposta que ele recebeu. Portanto, cuidar dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas palavras, está diretamente ligada à minha segurança mediúnica. Por quê? Porque dependendo da sintonia do meu pensamento, eu vou estar dando ouvidos a um tipo de espíritos, portanto. Nós nos sintonizamos por vibração. Se as minhas vibrações, se os meus pensamentos são sempre inferiores, são sempre mundanos, materiais, sensuais, e eu só tenho, portanto, pensamentos dessa sintonia inferior, baixa, o tipo de espíritos que vai influenciar as minhas vibrações também será de espíritos inferiores, aproveitadores, zombeteiros. Porém, se eu consigo elevar o padrão dos meus pensamentos e, portanto, o padrão do meu linguajar também, o padrão dos meus pensamentos, a minha sintonia, eu consigo mantê-la elevada, os espíritos que vão conseguir influenciar, me aconselhar e me, portanto, influenciar nos meus pensamentos e nas minhas ações serão também espíritos de uma categoria superior. Por isso, a minha segurança mediúnica está totalmente ligada à qualidade das minhas vibrações, dos meus pensamentos, das minhas ideias. E isso também são talentos que nós recebemos e do qual nós teremos que prestar contas. Mas materialmente falando, 2 talentos que também estão, de certa forma, ligados um ao outro e que a doutrina nos explica exatamente como funciona a questão da fortuna, não é? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, utilidade providencial da fortuna. A doutrina nos esclarece sobre questões de desigualdade de riquezas. Por que uma criança nasce em uma favela, privada de tudo, sem nenhuma estrutura familiar, com todo tipo de necessidade material, enquanto outra nasce filha do príncipe da Inglaterra, com tudo à mão? Seria porque Deus é arbitrário e escolhe, não, aquele lá vai nascer na favela, aquele lá vai ser príncipe, aquele vai ser... Não, essa escolha não é feita arbitrariamente, não é? A fortuna, na verdade, lembra que nós falamos lá do plano espiritual, antes de reencarnarmos, que nós temos um programa? Que nós planejamos a nossa vinda aqui para a Terra, que os nossos pais nos aceitaram para virem como nossos pais, para que pudéssemos reencarnar. E quando chega esse momento, portanto, de nós reencarnarmos, nós temos o auxílio de espíritos amigos para elaborar o nosso programa reencarnatório. Nós não chegamos aqui de mãos vazias, nós chegamos aqui, sim, com um programa. Nós temos um plano que ao longo da nossa vida vai sendo apresentado a nós, de forma muito sutil, não é? Mas que já está muita coisa definida e muita coisa, como eu disse, que espíritos amigos nos auxiliaram a elaborar esse programa, mas que muitas coisas foram nossa própria escolha lá no plano espiritual. Como nós já passamos por diversas existências, nós já tivemos também diversas condições econômicas e financeiras. Nós já fomos muito pobres, nós já fomos muito ricos, nós já fomos de categoria mediana, economicamente falando, porque em todas essas situações e condições, nós temos verdades morais a adquirir. Nós temos aprendizados a adquirir. Tanto de uma situação, a miséria, como de outra situação, a fortuna,
Nós temos valores morais a desenvolver que vão nos ajudar também na nossa jornada evolutiva, que permitiram que nós nos tornássemos o que somos hoje. Também um dos elementos, né, dessa nossa grande jornada chamada vida eterna. E a fortuna. E qual uso ou que proveito nós estamos tirando dessa condição que nós temos agora? E nós vemos tanto, não é? Situações em que nós percebemos o uso equivocado da fortuna, ou uma revolta muito grande pela falta dela. E aí é então que nós temos que ter essa plena consciência de que essa condição, muito possivelmente, foi escolhida por nós mesmos antes de encarnarmos. Porque lá no plano espiritual, quando nós temos uma visão muito mais ampla de toda a nossa existência, nós conseguimos ter a consciência do que é melhor para nós naquele momento. Nós sabemos, poxa vida, eu ainda tenho questões a resolver em relação à fortuna. Eu ainda preciso adquirir aqueles valores morais que eu não consegui ainda naquela situação de miséria, por exemplo. Ou não, estou preparado agora para fazer um bom uso de uma grande fortuna e quero contribuir para a humanidade para isso. Somos nós, portanto, em geral, que escolhemos a nossa condição econômica também. E atrelada a esta, muitas vezes, está um outro talento chamado poder. Na mesma obra, A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta sobre a época do Império Romano. A época de Jesus ainda reinava o Império Romano. E ele nos conta daqueles grandes generais. O Império Romano teve um objetivo lá da providência divina. Ele foi providencialmente criado realmente para que aquela época pudesse se organizar o mundo conhecido de maneira mais organizada. Abriram-se estradas, as linhas geográficas se definiram melhor, criaram-se muitas escolas nessa época, coisas que naquela época ainda eram inovações. Portanto, ele teve um objetivo divino. O Império Romano, que tomou conta de grande parte do mundo conhecido naquela época. Toda a Europa, norte da África, uma parte da Ásia, que era grande parte do mundo que se conhecia naquela época, foi dominado pelo Império Romano, que organizou geograficamente toda aquela região. Porém, ele durou muito tempo, o Império Romano, porém aqueles grandes generais, aquelas grandes autoridades, acabaram sucumbindo à fascinação do orgulho, do poder, da autoridade, e acabaram desviando aqueles caminhos para caminhos infelizes. Providencialmente também, o Império Romano destruiu-se por si mesmo e acabou. E Emmanuel nos conta que anos, centenas de anos depois, muitos daqueles grandes generais e daquelas grandes autoridades que não souberam fazer bom uso daquele talento que lhes havia sido confiado, que foi o poder, foram vistos às margens dos rios da Europa como mendigos, por sua própria escolha, porque perceberam que não haviam feito bom uso daquilo que lhes havia sido confiado. Mas nós não precisamos voltar tanto e nem algo tão distante de nós como o Império Romano. Todos nós, ao longo da vida, temos a nossa parcela de poder, de autoridade. Seja dentro dos nossos lares, pai e mãe, autoridade máxima dentro de uma casa, professor, autoridade dentro de uma sala de aula, chefe em uma empresa, qualquer pessoa que tenha subordinados, é autoridade e tem poder dentro daquele círculo. E qual uso nós estamos fazendo desse poder que nos está sendo confiado, que é de uma grande responsabilidade? Estamos fazendo bom uso, utilizando esse poder para que aquela organização, seja o lar,
seja a empresa, seja a sala de aula, caminhe para o caminho do bem? Ou estamos simplesmente usando aquele poder para nos sentirmos autoridade, não é? Deixando falar mais alto o nosso orgulho e a nossa fascinação por aquele poder que temos em mãos. É nossa responsabilidade também esse talento que nós temos em nossas mãos. Esses são apenas alguns desses talentos que nos foram confiados. A inteligência, a palavra, a mediunidade, o poder, a fortuna. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando de oportunidades de evolução que estão nas nossas mãos. E que nós temos que analisar o uso que estamos fazendo dessas oportunidades de evolução que temos todos os dias. Começando lá dentro dos nossos lares, as oportunidades que nós temos claramente ali para evoluirmos, para pararmos aquelas arestas, para resolvermos aquelas diferenças com quem ainda temos diferenças, não é? As oportunidades que temos de evolução pelo nosso próprio corpo físico, mental e espiritual. E as oportunidades que temos às nossas mãos, que são aqueles que nós mesmos já desenvolvemos ao longo da nossa história e que estão registrados lá no nosso perispírito. Que possamos, portanto, ser como aqueles primeiros servos da parábola de Jesus, que sabem multiplicar esses talentos, para que cheguemos lá no plano espiritual de mãos cheias, ou de perispírito cheio, né? A gente poderia dizer, porque as mãos vão ficar aqui mesmo, né? Então, que a gente chegue lá de perispírito cheio, de dons, de talentos desenvolvidos, para que possamos prestar contas. A quem? Aí é que vem a questão. Mas prestar contas a quem? Nós vamos chegar então lá no plano espiritual, vai ter um senhor sentado num trono de barbas longas, com um cajado na mão, para nos julgar e para nos pedir contas desses talentos que ele nos confiou? Não. Vamos despersonificar toda essa imagem que nós temos de Deus, não é? A gente pensa em Deus como uma pessoa, não é? E não, Deus é essa energia maravilhosa, pura, em que todos nós estamos mergulhados e que é a centelha que está aqui depositada no nosso espírito. A quem nós teremos que prestar contas desses talentos que nós soubemos ou não soubemos multiplicar e desenvolver? A nossa própria consciência. É a nós mesmos, é um compromisso que nós temos com a nossa evolução. Ninguém vai nos pedir contas desses talentos. Ninguém vai nos julgar, nos condenar, nos mandar queimar no mármore do inferno, nem nada disso. Somos nós mesmos, os nossos grandes julgadores, a quem nós teremos os nossos grandes senhores, não é? A nossa própria consciência. Que possamos chegar, então, felizes do lado de lá, com as nossas mãos cheias de talentos desenvolvidos. E que Jesus sempre nos auxilie nesse nosso eterno esforço por evoluir. Muito obrigada.